Em hipótese alguma, quem tem algum tipo de escoliose pode estar pegando qualquer tipo de barra ou peso e estar colocando nas costas para realizar qualquer movimento de agachamento, entre outros vários fatores. Por quê? Carga axial para quem tem uma alteração na tua coluna vertebral como uma escoliose é extremamente lesivo e você não deve fazer em hipótese alguma. If you with me, better ride or die. 'Cause girl, you drive me crazy. Love me, then you fuck me like you hate me. Isso é que vários animais vão acabar te falando, querendo te limitar a questão de movimento. Ó, Adriano, quem tem escoliose não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, não posso fazer um agachamento. Impossível colocar um peso nas costas que é extremamente lesivo. E não, galera, não é extremamente lesivo. O que vai acontecer? A gente tem que sim se movimentar, mas pensando como qualquer outro aluno, eu não vou colocar algo complexo para ele se ele é um iniciante. Eu tenho que adaptar e sim expondo ele a esses movimentos para ele conseguir estar habilitado para estar conseguindo fazer um agachamento com sobrecarga e todas as outras dessas variações. Nosso papel é gerar essa liberdade de movimento e descomplicar tudo isso aí que é complicado na musculação. Então, galera, vamos já resumir o que é a escoliose. Muita gente fala, pô, escoliose será que é só mesmo um lado ficar mais baixo que o outro, ficar inclinado? E sim, acontece a inclinação. Só que o problema não é só essa inclinação que acontece. A escoliose também tem um componente da rotação. Então a gente tem a gravidade atuando sobre o nosso corpo, sobre os eixos, e principalmente sobre as vértebras, e acaba tracionando também. Então a coluna vertebral, quando tem uma escoliose, ela tem uma compressão junto com uma rotação. E essas rotações, baseadas em movimentos, a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. Então, quer dizer que todo mundo que tem escoliose tem dor? Não, não é todo mundo que tem escoliose que vai sentir a dor. A dor ela é multifatorial, como a gente sabe, de atuando dentro das variações e as variáveis do treinamento. Então a gente consegue controlar carga, controlar peso, controlar repetição e principalmente a técnica do movimento que a gente precisa deixar mais alinhado para essas pessoas. A escoliose ela tem diversos graus. Tem a escoliose tóraco-lombar, tem a escoliose tóraco-cervical, tem uma escoliose em S e tem a escoliose em C. A gente precisa avaliar e entender qual que é a tua, se ela é estrutural, passível ou não de correção, para a gente estar fazendo o melhor treinamento para ti. Lembrando, o treinamento é sempre individual, respeitando a especificidade do treinamento e da tua coluna vertebral. Vem com a gente! Entendendo um pouco mais sobre essa questão da escoliose, a gente tem que entender que tem a escoliose estrutural e a escoliose funcional. Pô, Adri, mas como que eu vou identificar isso no meu aluno e como que eu vou saber a diferença? Vamos por partes então. Primeiro de tudo, a escoliose estrutural, ela não é passível de correção. O que seria não é passível? Você não vai conseguir pegar o teu aluno e você avaliou que ele tem essa escoliose estrutural, você não vai conseguir corrigir 100%. O porquê, Adri? Porque essa estrutura nasceu assim. Por alguma deformidade, pode vir congênito até da mãe, às vezes foi passando, e isso é bem comum acontecer no caso. Então não é passível 100% de correção. Porém, o que acontece? Quando a gente tem uma alteração estrutural, vamos supor que quando eu nasci ali, eu tenho talvez um membro da minha perna maior que a outra. Automaticamente, esse lado do meu quadril aqui, eu não vou conseguir manter um bom alinhamento no meu quadril, então eu vou ficar nesse formato. Tá, Adri, mas como você falou, se você nasceu então com essa deformidade, com um membro maior que o outro, não é passível 100% de correção, mas não quer dizer que você não vai intervir e não quer dizer que você não consegue melhorar. Sim, você consegue melhorar, porque toda alteração estrutural, que você nasceu com ela traz consigo algumas alterações funcionais, que foi acarretando tanto por esse desvio que você tem, tanto por essa questão de hábitos posturais, de você ficar repetindo algumas posturas, algum esporte em específico e vários outros fatores que pode estar influenciando, até mesmo o teu trabalho. Um exemplo, pensa comigo, se eu trabalho então nos pedágios cobrando, sempre eu vou ficar nessa posição e eu vou girar sempre para o mesmo lado, no caso para pegar o dinheiro e receber o pedágio, eu vou girar sempre para esse mesmo lado. Automaticamente, se você for avaliar esse indivíduo, provavelmente ele vai estar com uma rotação do tronco e algo que foi possivelmente funcional, foi adquirida por hábitos posturais, por trabalho, entre outros vários fatores. Como eu te falei, estrutural não é passível de correção 100%, funcional, que seria a outra alternativa da escoliose, ela é sim passível de correção até 100% de conseguir deixar 100% alinhado. Mas como que eu vou saber, Adrian, se ela é funcional ou se ela é estrutural? Isso a gente vai mostrar agora nesse testezinho chamado o teste do minuto, ou conhecido também sobre o teste de Adams. Aqui a nossa imagem do teste de Adams ou teste do minuto,
que consiste literalmente em a gente fazer uma flexão da coluna. Isso daí dá pra gente ter uma análise posterior da pessoa e anterior da pessoa. Qual que é o objetivo? A gente identificar qual que é o lado da escoliose. Então o teste do minuto consiste em a gente ficar 1 minuto nessa posição. Passando desse 1 minuto, se essa gibosidade, ou seja, essa calosidade, essa montanhazinha, mais resumido, fica aparente ainda, consiste em uma escoliose totalmente estrutural. Tá? Então, como o Adrian já ressaltou, essa escoliose estrutural ela vai melhorar sim, mas ela não é passível 100% de correção, diferente de uma escoliose que é adquirida por hábitos posturais, principalmente por atividades situacionais, como já foi relacionado ali com a pessoa que trabalha com pedágio e outras diversas atividades. Então, o pedreiro que pega um saco de cimento com seu lado dominante, tudo isso impacta no ganho dessa escoliose funcional. Porém, tem um detalhe. No teste do minuto, quando a gente percebe que dentro desse 1 minuto, essa gibosidade, essa montanha diminui, ela é uma escoliose funcional, ou seja, adquirida. Então a gente tem que ter muito cuidado em acabar limitando todo mundo. Então a gente já entendeu que tem 2 tipos de escoliose, a estrutural e a escoliose que é funcional. Agora, como a gente vai intervir para esses casos, a gente vai explicar para vocês. Adriano, uma dúvida, cara, eu acredito que é a dúvida da galera. Como que eu identifico e classifico a escoliose? Tá. Eu sempre vejo alguém com o ombro mais baixo que o outro, quadril mais baixo que o outro, só que eu não sei classificar. E aí? Perfeito. Ó, quando, Lucas, a gente vai estar avaliando qualquer aluno, o que é muito comum a gente analisar assim, que aquele indivíduo apresenta um ombrinho mais alto que o outro, às vezes um lado direito ou lado esquerdo, e isso vai causando algum desconforto no aluno no quesito estético. Às vezes não se sente muito bem porque, Adriano, esse ombrinho está mais caído, ou esse aqui. Isso vai trazendo algumas coisas que vai complicar a questão da autoestima da pessoa. Mas como eu vou classificar, sabendo se ela é tóraco-lombar, se ela é uma escoliose em C, em S, tudo isso a gente vai ter que estar tirando a foto. E aí o lado mais dominante, vamos pôr uma escoliose em S, quando a gente vê um lado que ele tem o lado mais dominante, essa curvatura mais acentuada do Szinho, aí a gente vai classificar como a convexidade tal para tal lado, a concavidade para o outro lado. Adriano, mas aí você não vai explicar detalhe por detalhe da escoliose? Não, senão ficaria um vídeo aula muito grande. Isso que a gente poderia estar fazendo uma mentoria ou jogando uma aula específica sobre a escoliose, que daí trazendo imagem e testes práticos para vocês. Mas no geral, você fazendo aquele teste de Adams, você vai saber se é estrutural ou funcional. E se você pegar a tua aluna, principalmente de frente e de costas, se você avaliar que essa regiãozinha aqui dos ossinhos do quadril dela, um ladinho está mais alto que o outro, ou até mesmo o ombro está um lado mais alto que o outro, você já pode classificar como uma escoliose. E como eu vou intervir? O que é comum? A galera chega, vê que esse lado então aqui está um pouquinho mais baixo, e o que eu vou fazer então? Alongamento unilateral para o outro lado, para eu conseguir gerar um equilíbrio de forças. Cara, e fazer eu sempre pensei que na verdade tem uma galera que fala que eu tenho que alongar o lado que é mais fechado, que tu acabou de explicar que é o lado côncavo. Sim. Explica isso aí, cara. Na real, assim, é um grande equívoco, porque pensa comigo, eu não avaliei a minha aluna, eu só olhei que ela tem um ladinho mais alto que o outro e eu já vou colocar ela fazer um alongamento unilateral, o famoso alongamento para a grande dorsal unilateral. Mas isso pode ainda agravar ainda mais essa região, porque a gente tem que pensar que a escoliose ela não é apenas uma alteração como qualquer outra de um ombrinho mais protuso ou qualquer outra alteração, não. Ela é uma alteração que acontece nos 3 planos de movimento, tanto no plano sagital, no frontal e também no plano transverso, que ele vai fazer essa rotação. Porque a escoliose ela nunca é só uma inclinação. Sempre com essa inclinação ela traz alguma torção e muitas vezes uma flexão ou uma extensão da nossa coluna. Tudo isso a gente vai avaliar como? Vou tirar as fotos, vou aprender a fazer quando a gente lançar o nosso curso. Avaliar a tua aluna, o que acontece é que às vezes esse pé é mais pronado. Vamos supor o pé direito mais pronado, automaticamente o joelho tende a vir uma rotação interna e o quadril também tende a cair. E isso vai resultar numa escoliose. E eu vou ter que avaliar, será que é pelo pé que o problema está na escoliose dela? Será que é problema na cabeça? Por que na cabeça, Adriano? Se você tiver alguma alteração na tua mandíbula, na questão da tua mordida, pode alterar também, ou até na tua visão. Muitas vezes aqui, tu vai fazer o óculos e tu vê às vezes que o teu lado esquerdo, ele tem uma visão melhor que o direito. O que vai acontecer? Que a tendência é você sempre girar um pouquinho a tua cabeça para esse lado, para conseguir estar olhando melhor. O corpo ele vai sempre se adaptar a ficar numa postura que tu consiga ter maior eficiência. Pensa comigo, se eu estou nessa posição,
e eu olhei para o lado, lembrando que a cabeça é o leme do corpo, se eu olhei um pouquinho para o lado, a tendência é meu quadril também girar. Isso pode resultar numa escoliose. Por isso, Lucas e todos vocês que estão assistindo, não tem como eu pegar, olhei, esse ladinho é mais aberto ou mais fechado, vou lá, vou ficar alongando igual uma mula ali, um lado unilateral. Não. O alongamento pode ser bem-vindo dessa maneira? Pode, desde que seja prescrito e não aleatório num copia e cola. Cara, a galera não se inscreveu ainda, recebendo dicas de graça. Não, tá de sacanagem, né? Vou contar 3 segundinhos aqui, você vai lá, se inscreve e já coloca um comentário aqui embaixo. Aí, eu acho que já se inscreveram, né? Tá bom. Então vamos voltar pro vídeo. Vamos prosseguir. Lucas, me explica só uma coisa, cara. Claro. Eu falei, no caso, que não é interessante você estar alongando toda essa questão só unilateral e tal. Mas então, o que eu vou fazer, cara? Eu avaliei minha aluna e aí o que eu faço? Perfeito. Como o Adrian falou, esses alongamentos unilaterais às vezes não é tão benéfico assim. Vamos pensar no elástico. Se a gente alongar um lado só do elástico, a gente entende que um vai ficar mais encurtado, o outro vai ficar mais alongado. Então a gente entende também pelo livro do Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, que a gente tem algumas linhas aspirais. Que essas linhas, elas são linhas de tração como fosse um elástico que percorre todo o nosso corpo, que se conecta. Ou seja, o nosso corpo é um sistema integrado. E quando a gente começa a entender isso, alongar só de um lado só não vai melhorar esse equilíbrio de forças entre esses ambos os lados. A gente faz movimentos contralaterais, ou seja, o membro superior direito se conecta com o membro inferior esquerdo e vice-versa. Então, pensando nisso, nesse equilíbrio de força, trazer um melhor alongamento, comprimento e tensão para esses músculos, fazer de forma bilateral pode ser mais interessante. Então vai aqui uma dica que a gente utiliza bastante na nossa prática, o Adrian também, que seria uma suspensão total. Só que essa suspensão total, a gente precisa focar bastante no seguinte: se a pessoa tem uma escoliose, será que ela está com a flexão do ombro dela em perfeitas condições? Vamos supor que o normal seja aqui em 170, 180 graus, mas a pessoa tem desconforto em deixar em 150 graus. Daí, algo que a gente pode fazer é uma meia suspensão, uma suspensão parcial. Podemos fazer uma pegada supinada aqui, o afastamento. Essa posição aqui ela é ótima para a gente ver o equilíbrio, porque às vezes a pessoa está aqui no espaldar e a gente nem vê. Então aqui a gente consegue equilibrar a pelve dela, forçar essa rotação externa do ombro e fazer o alongamento total. E aqui tu consegue ter um controle para ver o alinhamento e fazer esse equilíbrio de toda a coluna vertebral. Beleza, recuperamos. Vamos intensificar esse alongamento. Qual que a gente vai? Para a suspensão total de costas, fazendo a máxima flexão do ombro. Lembrando, respeita sempre a estrutura do teu cliente. Pergunta para ele se está confortável ou não. Tu é o treinador, tu que comanda no treino. Então vamos lá para a suspensão. Rotação externa. Separei minhas pernas e aqui está o segredo, que a gente cobra sempre. Ativação da manobra de brace. Solto forçadamente o máximo de ar pela boca. Ó. E vejo, se a pessoa está com uma inclinação superior para cima, eu ajusto. Se a pessoa está com uma rotação, eu ajusto. Então esse aqui é um excelente alongamento que a gente pode estar substituindo pelo aquele alongamento unilateral. Porém, no treino, Lucas, essa resposta eu vou deixar para o Adrian, que só está gravando, né? Então, se vocês entenderam o alongamento, apliquem sim com seus clientes na prática. E agora vamos para o exercício. Para finalizar e sanar todas essas dúvidas de vocês, como lá no início eu falei que não poderia fazer cargas axiais, no caso o aluno colocar uma sobrecarga nas costas, é totalmente mentira. O aluno que tem uma escoliose, ele não está inapto no caso para fazer alguma coisa, ou ele está estragado, digamos assim, com uma doença. Não é assim. Claro que depende do nível da escoliose desse aluno. Traçando o ângulo de cópia, a gente vai ter alguns ângulos que seriam um pouco mais, digamos que, recomendado uma cirurgia, e por entre aí vai a utilização talvez de colete ou até mesmo apenas a musculação pode estar corrigindo 100%. Isso a gente tem que avaliar e é o papel também nosso como profissional de educação física e também, claro, do fisioterapeuta e médico, dependendo do caso de cada indivíduo. Mas você nunca, vou repetir isso aqui, você nunca vai chegar no teu aluno e falar: ei, você não pode fazer um agachamento, você não pode colocar uma sobrecarga nas costas. Lembrando, como eu falei, eu também não vou chegar num aluno só porque eu falei isso aqui no vídeo agora, que quem tem uma escoliose pode fazer sim carga axial, e eu já vou começar a colocar o meu aluno com uma barra nas costas de 100 kg cada lado. Não é assim. Você tem que entender que, como qualquer outro indivíduo ou qualquer outra patologia, ou até mesmo uma pessoa que não tem nada, a gente tem que utilizar o princípio da adaptação, o princípio da individualidade também com o nosso aluno. Por quê, Adrian?
Quando a gente pensa nos princípios do treinamento, o que seria? Uma adaptação, é o princípio, a gente tem que adaptar esse aluno a estar realizando tais movimentos. E como que eu adapto isso? Fazendo uma progressão pedagógica. Se esse aluno não consegue pegar e agachar, com peso nas costas, ou um agachamento sumô, que seja, o que você vai fazer? Pega um banquinho, coloca ele sentadinho em qualquer local, pode ser até aqui, ó, perto de uma, não digo nessa máquina, mas pega um banquinho, mão no peito, vai sentar. Sentou, subiu. Ah, André, aqui ficou fácil. Aumenta a amplitude. Ficou fácil. Tira o banco. Depois você vai adicionando uma sobrecarga para tu conseguir sim estar evoluindo e motivando esse aluno a fazer os movimentos. Lembrando que sim, você pode chegar ao nível de você estar fazendo com a barra nas costas. É só você sempre adaptar, individualizar e nunca limitar os teus alunos. Essa frase eu já falei aqui no canal. Não limite os teus alunos, você sempre vai adaptar e melhorar a performance deles. Ah, André, então tá respondido, eu acredito que é isso, né, cara? Então, basicamente era isso, eu acredito que tudo sobre a questão da escoliose. E se você quer entender ainda mais sobre escoliose, aí você entra em contato comigo e com o Lucas, a gente pode estar fazendo um conteúdo exclusivo lá na nossa comunidade Descomplicando o Movimento, que é uma comunidade gratuita, não tem custo nenhum, no Instagram. E até mesmo esse ano a gente vai lançar uma mentoria Descomplicando o Movimento, para explicar tudo isso detalhe por detalhe. Tem muitas dúvidas que ainda restam, né? Então, por exemplo, escoliose pode gerar hérnia de disco. Isso tudo a gente vai responder como o Adrian falou. Mas no geral de hoje a gente quer gravar esse quase como se fosse um passo a passo para desmistificar e tirar essas dúvidas que eu sei que vocês têm e não ter medo de trabalhar com um aluno que tem escoliose. Primeiro de tudo, você tem que passar confiança para o teu aluno. Se você não passar confiança, ele não vai conseguir ter uma aderência ao treinamento por medo de se movimentar. Não é porque tem uma galera também que está falando de liberdade de movimento que você tem que deixar de qualquer jeito o teu aluno jogado e eu fazer uma retroversão não tem problema, eu fazer isso não tem problema, a hora que eu vou fazer uma remada, fazer isso aqui não tem problema. Então não existe tiro personal, né? Nem treinador, não tem porque alguém está te contratando. Claro que você não precisa ficar também igual um robô ali, passou um pouquinho, vixi, vai morrer. Tenha bom senso, galera, e utilize essa questão de equilíbrio. Você tem que sim cuidar do teu aluno, só que sem extremismo. Sempre adapte para ele conseguir estar fazendo treinamento. Então é isso aí, irmão. Valeu. Show. Acompanha aqui o canal, se inscreve aí, siga o cara aqui no Instagram. Descomplicando o movimento, hein? Sempre vídeo lá no Instagram, quase todos os dias, né, Adrian? Nos stories vai ter todo dia, segunda, quarta e sexta, post meu, 3 na semana. E o Lucas, terça e quinta, vai estar fazendo postagens também. Então, é isso aí. Então é nóis. Até o próximo vídeo. I gotta upgrade, niggas preschool, about time you move on upgrade, up, where I say you can take the escalator.